Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte desta emissora que transmite o nosso programa Oração da Manhã e você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo canal do YouTube. Um bom dia na graça e na bênção de Deus. Sob a proteção dos anjos, santos anjos, que guardam nossas pessoas e conduzem nossas almas ao encontro do Altíssimo, iniciemos nossa oração matinal. Que os anjos de Deus nos defendam no combate, nos ilumine na caminhada e nos fortaleçam na fé, sobretudo na hora decisiva da nossa morte, assim seja. Meu dileto e amado irmão e irmã que me acompanham. Hoje nós faremos uma reflexão bonita. Ontem foi sobre o batismo, hoje sobre a crisma, o segundo sacramento da iniciação cristã. Amanhã falaremos do mistério da Eucaristia. O sacramento da crisma é a grande unção do Espírito Santo que nos configura para a maturidade cristã e nos fortalece para o combate espiritual de toda a vida. Mas neste mês de novembro, dedicado à memória da morte e à esperança da ressurreição, contemplamos este bonito sacramento sob a luz mais profunda. A crisma é o sacramento que nos prepara para o último combate, a perseverança final, o momento da nossa passagem para Deus. Veja o quanto isso é belo para nós católicos que temos confiança em Cristo, nós católicos que cremos na força de Nosso Senhor na nossa Santa Igreja, nós que queremos ser católicos de verdade, a importância dos sacramentos. Às vezes, quando ministro a crisma, percebo que muitas pessoas recebem o sacramento sem aquela alegria, aquela unção própria desse sacramento, enquanto que outras pessoas o recebem até em lágrimas, porque compreendeu a beleza, a grandeza deste sacramento na nossa vida como força para o combate. Uma pessoa que não é crismada, não é batizada, ela não tem forças espirituais para lutar contra o mal. Mas quem é batizado, quem é crismado, tem esta carapaça de proteção espiritual para combater o mal. A unção com o santo crisma marca a alma com um selo que jamais é apagado, nem mesmo pela morte, ou seja, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento da ordem imprime caráter, uma marca que nos acompanhará pela eternidade. Mesmo se infelizmente alguém crismado vai ao inferno, nem no inferno ele perde essa marca. Tudo o que é exterior, títulos, planos, realizações, a própria força física, tudo isso se desfaz na hora final. Na hora final, nem o dinheiro, nem o cartão de crédito, nem os bens, nada disso contará. Mas o selo da crisma permanece porque ele é eterno. Por isso São Paulo diz que o Espírito Santo é penhor da nossa herança e garantia da nossa ressurreição. Quem recebeu a crisma traz dentro de si o princípio da vida eterna. Nós podemos olhar a morte com realismo cristão. A morte não é apenas o fim biológico, mas o instante último do combate da fé. Ali se verifica a firmeza, a clareza, a entrega e a confiança que cultivamos durante toda a nossa existência. E o que sustenta o cristão nesta hora é exatamente a força do Espírito Santo,
O Espírito que nos acompanha nos desafios diários será também quem nos tomará pelas mãos na hora de entregar a alma ao Pai. Você tem consciência disso? Você já pensou nessa realidade? Assim, neste mês de novembro, a Crisma se revela como um sacramento profundamente escatológico. O que é essa palavra escatológico? É aquilo que vai acontecer nos últimos momentos. Porque este sacramento nos capacita a viver e a morrer em Cristo. O cristão crismado não teme a morte. Antes, ele a reconhece como passagem, como Páscoa, travessia, consumação do chamado recebido no batismo e fortalecido na Crisma. Quem vive no Espírito, morre no Espírito. E quem morre no Espírito, ressuscita com Cristo. Veja, meu prezado e amado irmão e irmã que me acompanha, a profundidade disso. Hoje nós podemos ficar na presença dos anjos meditando sobre a nossa Crisma. A importância daquela unção, daquela oração que o bispo e o sacerdote impõem as mãos e faz sobre os crismandos. E eles recebem já naquela oração essa força. Depois vem a unção do óleo que o bispo faz, até ajudado também por outros sacerdotes, para plasmar dentro da alma da pessoa essa beleza. Hoje nós lembramos Santa Catarina de Alexandria, uma jovem que recebeu do Espírito Santo uma coragem tão pura e tão firme que nenhum poder deste mundo pôde abalar. Diante do tribunal, ela enfrentou filósofos, reis e carrascos. E quando chegou sua hora de morrer, morreu como quem entrega a vida nas mãos do Senhor, que já vivia nela. Sua morte foi ato de testemunho e coroamento da graça da Crisma. Santa Catarina soube viver e soube morrer no Espírito Santo. Que mensagem profunda para mim e para você. Assim também nós somos chamados. A Crisma nos faz testemunhos de Cristo, ou testemunhas de Cristo, no tempo presente, mas também nos prepara para aquele último momento em que daremos nosso sim definitivo a Deus. Cada dia vivido no Espírito é, na verdade, um ensaio para esse encontro final. Meu dileto e amado irmão e irmã, no ritmo da nossa vida espiritual, cada dia da semana nos recorda uma dimensão eterna. Nós já sabemos disso e já falamos disso aqui muitas vezes. Na segunda-feira, a gente lembra dos mortos. Na terça, os santos anjos. Na quarta-feira, São José. Na quinta-feira, a Eucaristia, o sacerdócio. Na sexta-feira, a paixão do Senhor, que venceu a morte por nós. No sábado, confiamos à Virgem Maria, Mãe da Esperança, toda a nossa existência e pedimos a ela que nos auxilie no último momento, no momento da nossa morte. E no domingo, celebramos o ressuscitado que vive entre nós e ilumina nossa travessia. A Crisma nos coloca dentro dessa dinâmica. A vida,
a morte e a ressurreição de Cristo tornam-se a estrutura da nossa própria história. Por isso, renovemos hoje a graça da Crisma que um dia recebemos. Peçamos ao Espírito Santo que nos fortaleça no combate, sustente-nos nas provações, mantenha nossa fé firme até o fim e prepare nossa alma para a alegria eterna, pois bem-aventurado é aquele que perseverar até o fim, assim seja. Comento com você, para o nosso enlevo espiritual, o Evangelho de hoje, Lucas 21, 5, 11. Jesus fala do templo admirado por seus discípulos, tão grandioso, tão sólido, tão belo. Contudo, ele anuncia, não ficará pedra sobre pedra. Depois fala de guerras, fomes, terremotos, sinais no céu, realidades que evocam fragilidade, instabilidade e sim a proximidade da morte. O Senhor nos ensina que as realidades humanas, por mais imponentes, um dia ruem. As obras, as estruturas, os projetos, tudo passa. Mas quem está unido ao Espírito Santo possui dentro de si uma força que a morte não consegue destruir. Assim, este Evangelho, no contexto do mês de novembro, é profundamente iluminador. Não devemos colocar nossa confiança em templos exteriores, mas no templo vivo do Espírito Santo que habita em nós. Jesus não está nos amedrontando, Ele está nos preparando. Ele nos diz, haverá abalos, haverá provações, mas tudo isso será ocasião para dar testemunho. E o maior testemunho que o cristão dá é justamente na hora da morte. Permanecer unido a Cristo, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, entregar-se ao Pai com confiança. Assim, o Evangelho de hoje se une perfeitamente ao sacramento da Crisma. O selo do Espírito é a força que nos sustenta quando o mundo treme, quando as certezas humanas caem, quando chega o momento de passar desta vida para a eternidade. Que o Senhor nos ajude a percorrer este caminho para merecermos a vida nova da sua Páscoa após a morte. Amém. Vamos concluir com uma breve oração. Senhor Jesus, diante de um mundo que se agita, fortalece em mim o selo do Espírito e também no ouvinte, que eu não me iluda com pedras grandiosas que podem cair, mas firme minha vida naquilo que permanece, Tua palavra, Teu Espírito, Tua verdade. Renova em nós a graça da Crisma. Dai-nos a coragem para o combate diário, sabedoria no meio das incertezas e perseverança até o fim. Assim como Santa Catarina de Alexandria, que nós sejamos testemunhas da Tua bondade, com muita fé, amor e firmeza. E quando chegar a nossa hora, nossa última hora, que o Teu Espírito, ó Pai, nos conduza à paz eterna, sob o olhar dos santos e dos santos anjos de guarda. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de guarda e de Santa Catarina de Alexandria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz.